Finalmente ela já está entre nós, a 6ª temporada de Elite, e no vídeo de hoje eu vim aqui contar pra vocês o que eu achei dessa temporada com spoilers, hein? Então continue nesse vídeo por sua conta e risco. Mas antes, já sabe, né? Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, clica no sininho pra receber notificação e não esquece daquele like que é muito importante, tá bom? Porque eu tô sempre aqui falando de muito filme, muita série com vocês. Mas antes também da gente começar, eu preciso dar um recado muito importante, é breve, tá bom? Não teremos outros vídeos de Elite, esse é o único vídeo dessa temporada que eu vou postar, então não vai ter vídeo de teoria como eu costumo fazer aí, porque eu acho que tudo que eu tenho pra falar nesse vídeo e eu não quero me estender por muitos vídeos. Sem mais enrolação, bora falar sobre Elite 6. Bom, logo no começo do vídeo, então, já vou ser extremamente sincera com vocês, eu não achei essa temporada ruim, então quem achou que eu ia ficar atacando hate, ficar reclamando o tempo todo, se enganou, mas também não foi uma temporada perfeita. E eu preciso aqui, como fã mesmo, falar um sentimento que eu já tenho há muito tempo em relação a essa série, é uma coisa que me deixa triste, porque realmente eu gosto de Elite, tá bom? E aí eu vou dar um exemplo pra vocês que vai ficar muito claro o meu sentimento. Sabe quando você está em um relacionamento amoroso ou alguma amizade, não sei, e aí você vai sentindo que esse relacionamento está se desgastando, você vai sentindo que esse relacionamento está chegando ao fim, mesmo que você não queira. Então, absolutamente tudo que a pessoa faz ali ou fala, você começa a ficar extremamente irritado, mesmo que não seja nada demais. Pronto, tá aí. É o sentimento que eu tô com Elite no momento, infelizmente, assim. Apesar dessa temporada ela ter sido bacana, eu assisti sem muita empolgação e eu senti que já não é mais uma série pra mim, sabe? E se é pra você, tá tudo certo. Se você quiser continuar assistindo, tá tudo certo. E pode ser até que eu assista, sim, a outra temporada. Não vou ser hipócrita, não. Mas, assim, de primeiro momento, eu não me empolgo com uma continuação. Eu não me empolgo mais com essa série como eu me empolgava antes. Mas tá, falando da temporada, tirando meu sentimento aí, esse meu draminha sobre Elite no começo do vídeo, essa temporada ela teve muitos assuntos muito importantes e assuntos que nunca foram abordados nessa série até então, e isso é muito positivo. Eu acho que a série ela conseguiu cumprir aquilo que ela prometeu no trailer, de ter uma história mais madura, uma história que realmente fala de assuntos mais pesados e assuntos sérios e assuntos atuais, sem ficar focando apenas no sexo o tempo todo. Ainda tem sim muita cena de pegação, ainda tem muita cena de sexo que, ao meu ver, é um pouquinho desnecessário, mas é claro que eles deram uma grande, mas uma grande diminuída aí nessa temporada, isso ficou claro. Eu acho que o Nico, ele foi um personagem que ele entrou pra acrescentar muito nessa série, eu acho que é um personagem que tem muito potencial pra fazer acontecer mais coisas interessantes aí nessa série, com toda certeza. Junto com ele veio o assunto transfobia, né? O primeiro personagem trans da série. E olha só, gente, a Ari no começo ela tava me irritando completamente, assim. Eles conseguiram trazer várias frases e várias coisas ali que a personagem falava que é extremamente real e dava esse desconforto e dava essa raiva e até mesmo vergonha alheia com muita coisa que a Ari falava ali no começo. Então eu acho que é um assunto interessante sim a ser abordado. E o Nico, gente do céu, ele é muito fofinho, ele conquistou meu coração. Eu confesso que eu achei que ia demorar mais tempo pra ele cair nas garras da Ari, mas até tem um momento que ele acaba falando assim, nossa, eu sou muito idiota, né, porque eu tô interessado numa transfóbica, pelo amor de Deus. Mas eu não vou mentir pra vocês, eu até achei interessante o desenvolvimento desse casal. Até achei, mas não tanto assim também, porque eu acho que a série acaba se perdendo um pouquinho em algumas coisas e algumas coisas são meio que jogadas aí na história pra gente, mas eu também não vou ser hipócrita e falar que eu não shippei o casal, porque sim, eu shippei em vários momentos, mesmo a Ari me irritando completamente. Infelizmente, uma personagem que não conseguiu me conquistar de maneira nenhuma, ao contrário da Caetana, por exemplo, né, que quando ela entrou na série eu não suportava a Caetana e hoje ela é uma das minhas favoritas. A Caetana fez muita falta nessa temporada, ela definitivamente tem um dos maiores desenvolvimentos dessa série, mas infelizmente pra mim não foi o que aconteceu com a Ari de maneira nenhuma. Eu acho que a personagem ela continua sendo completamente imatura em vários pontos, e aí agora que ela foi embora, eu acho que
não sei, né? É claro que ela pode voltar em algum momento, todo personagem de Elite pode voltar, né? Se o Omar vai voltar na próxima temporada, então eu acho que tudo pode acontecer. Eu acho que a Ari, em alguns momentos, ela parecia que tava meio que perdida no rolê, né? Ela tava muito dividida ali entre o pai dela e o que aconteceu com o Samuel, né? O Samuel, gente do céu, eu acho que tudo que eu tinha pra falar a respeito da morte do personagem eu já falei. A série tratou o personagem como nada, como se ele fosse nada realmente pra essa história, e eu continuo achando a morte dele extremamente bosta e mal feita, mas tudo bem, seguimos. E aí o personagem, ele foi meio que usado pra Ari ficar mal nessa temporada, basicamente foi isso, né? Ela tá claramente querendo esquecer o Samuel a todo custo, ela gostava realmente muito dele, a série acabou trabalhando como se fosse um casal icônico e um casal maravilhoso e apaixonado, esquecendo completamente meu caro Muel, mas tudo bem, não vou abrir essa ferida por aqui agora. Então a gente vê no final a personagem, ela colaborando pro pai dela sair da cadeia, ser inocentado, e o pai dela, que matou Samuel, vai viver livre, feliz com os filhos e dane-se o Samuel, dane-se todo mundo. Mas tá aí uma coisa que fã de Elite não pode fazer de maneira nenhuma, né? Shippar casais. Porque quando você vai shippar um casal, você já começa a gostar daquele casal sabendo que não vai dar certo. E isso acaba me desmotivando a gostar de algum personagem e, sei lá, me apegar à história. Eu acho que essa que é a questão, sabe? A gente tem tanto personagem indo e voltando e casais indo e voltando. Então, quando você já começa a acompanhar um casal, você já sabe que não vai dar certo no final, sabe? Então, às vezes eu ficava até me segurando, tipo, não vou achar Ari e Nico fofo, não, porque eu sei que vai dar merda no final, e adivinha, deu merda no final, os dois meio que terminaram, ficou um pouquinho claro ali que ela queria esquecer o Samuel e ponto final. Confesso pra vocês que o que mais me segurava nessa série eram 3 personagens no momento, né? Patrick, Ivan e Isadora. O Patrick e o Ivan foi puro sofrimento nessa temporada, né, galera? Pelo amor de Deus, acho que vou precisar de terapia. Mas eu jurava que eles teriam pelo menos um pouquinho mais de momentos felizes nessa temporada e que demoraria um pouquinho mais pra dar merda, mas não, logo no primeiro episódio a gente já vê esse relacionamento indo por água abaixo, né? O que foi aquela cena do Patrick ficando com o Cruz. Gente, pelo amor de Deus, ressuscitaram essa história do Patrick com o pai do Ivan, que eu acho um saco, assim, eu entendo, o personagem tava drogado e tal, mas o Patrick não tava, entendeu? Então entra já nessa problemática dessa relação que não precisava, mas ao mesmo tempo precisava porque eles queriam criar esse roteiro aí pra essa temporada e todo esse contexto envolvendo o Ivan, a sua família e o Patrick. Elite nessa temporada simplesmente pegou os melhores personagens do momento e pensou: como que eu posso fazer eles sofrerem? Como que eu posso fazer a vida deles ser uma grande desgraça? Mas ao mesmo tempo, tá bom? Eu acho que, por mais triste que tenha sido, eu acho que foi interessante a série mostrar a realidade, mesmo que traga esse gosto amargo na nossa boca. E sim, estou falando a respeito da história do Cruz. Eu fiquei muito mal, eu fiquei muito triste, principalmente quando a gente para pra pensar como essa história é tão real, assim. A gente traz pra nossa realidade e isso gera mais tristeza ainda. É claro que eu não queria que o personagem tivesse morrido de maneira nenhuma, porém Elite sempre foi uma série desde o começo que fala de assuntos polêmicos e talvez a série tenha até se perdido nas últimas temporadas por conta disso, e eu sinto que nessa temporada Elite meio que conseguiu recuperar um pouco a sua essência ali do começo da série. É claro que é um pouquinho difícil falar de recuperar a essência quando a gente tem a primeira temporada sem nenhum personagem antigo, e logo no começo o Ivan, ele faz questão de lembrar a gente que não tem mais ninguém do elenco antigo, né? Ele fala: nossa, que estranho, não tem ninguém de antes aqui, já parou pra pensar? E eu fiquei, poxa, não precisa esfregar na cara também, né? Elite nessa temporada conseguiu trazer a sua vibe sombria e alguns momentos gostosinhos também de acompanhar, mas poucos. Eu acho que essa temporada teve mais desgraça do que momentos pra dar risada, mas não foi uma temporada ruim, assim, de verdade. Tem sim pontos a melhorar, ainda sinto que é mais um spin-off de Elite do que Elite propriamente falando, mas também, galera, falar que a série não melhorou nessa temporada, aí também eu acho que é um pouquinho hipocrisia. Assim, a morte do Cruz eu já imaginava que ia acontecer, mas a gente vê na realidade muitas pessoas morrendo por homofobia todos os dias, né? E aí a série acabou fazendo até mesmo essa comparação, trazendo pra realidade também sobre a homofobia, sobre o machismo
machismo descarado na galera ali do esporte, no futebol, enfim. A gente vê o personagem se assumindo pra todo mundo e a gente sabe que por ele ser uma pessoa pública, pra ele seria mais difícil, mais uma coisa aí da realidade. Mas assim, a gente teve alguns momentos felizinhos, né? Tipo o Ivan fazendo uma tatuagem com o número do pai, super orgulhoso, assim. O Ivan, de fato, ele tava muito orgulhoso do pai por ter tido essa coragem de se assumir gay ali pra todo mundo e sabendo que ele fez isso meio que pelo filho dele também, né? Tem toda uma questão sobre isso, mas aquela cena, aquele episódio em si, no jogo, foi muito pesado, porque a gente tem esse momento que é gostosinho da galera levantando a bandeira, todo mundo feliz, só que aí tudo já começa a virar um verdadeiro caos, e aquele momento é tão pesado, e eu posso estar enganada, assim, é uma série que tem muitos momentos sombrios no decorrer de 6 temporadas, mas sem dúvida esse especificamente foi um dos momentos mais pesados da série, na minha opinião. A morte do Cruz também foi, pra mim, a morte mais pesada até então. É claro que a gente tem a morte do Polo, a gente tem a morte da Marina, mas sempre foi num contexto ali de acidente. A gente vê o Cruz sendo espancado e morrendo por homofobia, é uma coisa que gera uma tristeza de verdade, assim, no meu coração, principalmente quando eu trago pra essa realidade, sabe? Então, por isso que a série, ela foi mais real e muito mais sombria e muito mais pesada nessa temporada, e não tô falando que é uma coisa ruim, mas também não é uma coisa boa de você assistir, sabe? É uma coisa que pode sim dar gatilhos pra muitas pessoas, mas eu acho que é importante a gente tocar também em determinados assuntos em algumas séries. E mais uma vez, eu não queria que ele tivesse morrido de jeito nenhum. Eu fiquei muito mal, cara, com tudo que aconteceu. Eu fiquei muito triste. Eu chorei, eu não lembrava a última vez que eu chorei tanto assistindo Elite, assim, de coração mesmo. E aí isso veio e destruiu completamente o Ivan, né? O personagem, ele ficou quebrado, o personagem, ele ficou maluco, o personagem, ele começou a ter muitas atitudes questionáveis após a morte do pai dele, né? E isso influenciou muito também na relação dele com o Patrick. E aí a gente entra também numa reflexão, e por isso que eu falo que essa temporada de Elite não foi ruim, porque a gente consegue ter esse tipo de reflexão. É uma série que a gente não pode falar que foi fútil nessa temporada, extremamente fútil. Não foi, sabe? Trouxeram assuntos interessantes. Mas aí a gente entra nessa reflexão, né? Até que ponto justifica as atitudes do Ivan com o Patrick e as atitudes do Ivan com as outras pessoas por conta da morte do pai. Eu acho que ele falou coisas extremamente pesadas pro Patrick e coisas que, infelizmente, eu acho que dificilmente, na verdade, esse relacionamento voltaria ao normal depois de tudo que ele falou, mesmo que o Patrick o perdoasse, tipo, falar, você deveria ter morrido no lugar do meu pai, você é culpado pela morte do meu pai. Ele jogou totalmente a culpa em cima do Patrick e foi muito pesado também isso, mas também a gente entra mais uma vez nessa reflexão. Meu Deus, Elite me fez refletir como muito tempo não fazia, galera, estou surpresa. Mas aí a gente entra nessa questão também, né, que quando alguém morre de uma maneira tão trágica assim, a gente sempre fica tentando procurar culpados, isso acontece. Mas ainda fico chateada com o que aconteceu com esse relacionamento e da maneira que terminou, e é isso que também me desmotiva a assistir Elite, porque, cara, sempre a mesma coisa, os relacionamentos nunca dão certo, assim, não tô falando que todo relacionamento tem que ser contos de fadas e todo mundo tem que se dar bem, mas, mano, nenhum casal, eles não conseguem fazer uma história de um casal, a não ser a Caetana ali, que foi a única, coitada. Carla e Samuel, o Samuel poderia facilmente ter saído da série junto com a Carla, ao invés de fazer aquele papelão que aconteceu nas últimas temporadas. Guzmã e Nádia, a mesma coisa. A maneira que o Guzmã terminou com a Nádia pra ficar com a Ari foi absurdamente ridícula, porque acabou com toda a construção desse relacionamento desde a primeira temporada. Ander e Omar era o meu casal favorito, né? E também não deu muito certo, a gente já sabe muito bem disso. Mas assim, ninguém, cara, não tem um casal, sabe? Patrick e Ivan poderia ser a salvação dos casais, mas não foi. Mas assim, a gota d'água pra mim, com certeza, que eu só queria pegar o Patrick e abraçar ele, gente, de verdade. Foi assim, o garoto tava tentando ajudar, sabe? O Patrick, ele também tem uma evolução
maravilhosa. O Patrick, ele tem uma construção de personagem incrível que entra aí na categoria de melhores junto com a Caetana, na minha opinião. Cara, o Patrick encontrou a Ari e o Ivan juntos. Pra que ressuscitar Ari e Ivan, sabe? Eles, cara, eu acho que Elite tem prazer de ver as pessoas odiando a Ari. E não tô falando que a culpa é só dela, não, porque o Ivan também tem ali a sua culpa, porque os dois estavam juntos. Poxa, mano, mas que coisa! Parece que só tem traição, que os casais não... Sabe, gente, a vida... Oh, pelo amor de Deus. Ai, gente, eu já fiquei irritada com essa história. Vamos falar da próxima coisa pra eu não ficar aqui só reclamando aí porque o meu casal foi destruído. A gente tem outro momento também envolvendo o Ivan, que ele acaba sendo atropelado. Então a série dá aquela trollada, coisa que eu já imaginava que não era, né? Que o Ivan que tinha morrido, sendo que na verdade foi o Cruz. E aí também dá uma certa trollada sobre quem atropelou o Ivan. E foi mais uma história que me deixou extremamente estressada. Porque assim, já não fazia sentido essa cena pra mim do carro parar e depois a Mance acordar ali no meio do nada sozinha. Falei, tem alguma coisa aí. Só que aí, ao invés da Mance pedir ajuda, fazer alguma coisa, não. Ela escuta a Ari e simplesmente a Ari queima o carro dela, que não era dela no caso, mas queima o carro pra acabar com as provas e resolve ir embora. E aí eles fazem todo um contexto do pai da Ari falando assim, ai, agora você sabe como é ser um pai, que não sei o quê, porque quer proteger a Mance, que não sei o quê. E a Mance, ela tava tendo uma evolução muito legal. Eu acho que a Mance também, ela cresceu muito, ela amadureceu muito. E aí chega esse momento que ela escuta a Ari e deixa a Ari manipular totalmente esse momento. E, mano, a gente não vai ter a solução dessa história, porque a Mance foi embora, achando que atropelou o garoto, o Patrick foi embora sabendo que o Ivan tava ali em coma, e aí, cara, ela vai ficar convivendo com o Patrick com essa culpa, sabe? Então foi um final dos três irmãos que ficou um pouquinho estranho pra mim. Eles vão fazer muita falta, principalmente Patrick, meu amorzinho, sabe? E é mais um motivo pra eu não querer assistir a próxima temporada, porque um dos personagens que me segurava era o Patrick, ele tá indo embora, poxa, todo mundo que eu gosto vai embora, pelo amor de Deus, sabe? Eu vou começar a gostar dos personagens, de outros personagens, assim, pra ver se eles vão embora também, porque todo mundo que eu gosto vai embora, galera, como assim? Daqui a pouco a Isadora também, vocês querem ver? A Isadora saindo e o Ivan também, eu, hein? E aí a gente tem o Ivan acordando do coma no final ali e chamando pelo Patrick, mas o Patrick não estará mais lá porque ele foi embora, só que aí ele acabou deixando um recado também muito apaixonante, muito bonitinho, e me lembrou muito o recado que a Carla deixou pro Samuel. Pois é, foi o último momento de Carmuel lá no Histórias Breve. Ai, que saudade do meu Carmuel, lindo, maravilhoso, cheiroso. Não vou abrir essa ferida, não vou, já abri, né? Tá, mas aí a gente acaba descobrindo que o Raul e a Sarah são farinha do mesmo saco. Brincadeira. A Sarah é uma personagem que pra mim foi de altos e baixos, assim, uma hora eu gostava dela, aí eu ficava com dó dela, e depois ela me irritava. Não é uma personagem que eu odeio, mas também não gosto, é uma personagem que tá ali, entendeu? O relacionamento dela com o Raul é muito conturbado, e aí a gente vê nesse final que simplesmente eles colocaram toda a culpa na Mance. Quem tava dirigindo o carro, na verdade, quem atropelou o Ivan, na verdade, foi a Sarah, então que babaca dela. Ela é muito babaca também de fazer isso com a Mance, né? Pelo amor de Deus, a Mance tentou ajudar a garota essa temporada inteira, e ela fica cheirando o rabo desse macho. Pelo amor de Deus também. Eu fico irritada. Mas, claro que ela é a vítima, claro que tem todo um contexto, então tem mais essa história que a Elite contou, né? E aí eu devo pontuar uma coisa, porque eu tenho falado pra vocês nesse vídeo inteirinho que a Elite trouxe histórias mais pesadas, histórias mais sérias, não focando apenas em sexo, só que aí Elite é muito engraçado, né? Porque é 880. Porque eu acho que nessa temporada eles meio que colocaram história demais, entendeu? Colocou muitos assuntos ao mesmo tempo ali, e tudo incluso, e todo rolê. Eu acho que eles poderiam, por exemplo, ter estendido a história da Sarah para uma próxima temporada e nessa ter focado na história do Ivan e da Isadora, que eram histórias pesadas também, né? E ainda tem a história do Nico, e ainda tem... Gente, é muita história. Por quê? Vamos ali voltar pra Elite, né? Quando a gente se apaixonou pela série, pelo menos eu, tudo era muito bem dividido. A primeira temporada, ela foi focada na morte da Marina, sobre o assassino, quem matou, então tem todo esse contexto na primeira temporada. Tem outras histórias em paralelo acontecendo, mas
mais tinha envolvimento com a Marina. Na segunda temporada, a gente teve sobre o desaparecimento do Samuel, que querendo ou não, ainda tinha envolvimento com a morte da Marina, e é tudo muito bem desenvolvido. E aí, na terceira temporada, que a gente tem a finalização dessa história da morte da Marina com a morte do Polo. Então, tem toda a primeira temporada, sim, com vários assuntos em paralelo, mas o ponto central era sobre o Polo, quem matou o Polo e o que aconteceu com o Polo. E aí, me pareceu que nessa temporada especificamente eles quiseram consertar tudo das últimas temporadas e colocar todas as histórias em uma temporada só, entendeu? E aí é complicado, porque com isso, ao mesmo tempo que você desenvolve determinadas histórias, outras histórias acabam ficando um pouquinho de canto. O que eu achei meio engraçado até nessa temporada é que algumas relações começam meio que do nada, né? E não tem muita explicação no roteiro de algumas coisas. Por exemplo, a Rossio é uma personagem que eu esperava muito dela nessa temporada, mas eu acho que ela não teve uma apresentação propriamente falando. Ela chega, parece que ela já é melhor amiga de todo mundo já conhece, já tem toda essa situação, e você fica, ué, meu filho, como assim? Como que ela é tão melhor amiga assim da Isadora, é a melhor amiga da Ari e tem essa amizade incrível e avassaladora? Eu não senti que teve uma construção, eu sinto que foi uma relação que jogaram aí do nada, sabe? Assim como a relação do Nico com todo mundo ali também. A gente não tem uma construção de amizade, é simplesmente assim, eles são amigos. Lindos, incríveis, melhores amigos, então toma. Mas eu sinto que a Rossio pode ter sido uma personagem de fato que eles trouxeram nessa temporada como uma apresentação para a próxima temporada, com certeza, né? A gente tem meio que a relação dela com o Biléu, que eu até shippei os dois, mas eu confesso que eu achei ele muito escroto com ela em vários momentos e ele acabou me irritando. Também é outro personagem também que ele me irrita, viu? Ai, ai, meu Deus do céu. Tá, mas como eu tava falando pra vocês, a gente tem toda a história dessa temporada da Sarah, do Raul e da Mensah, né? A Sarah e o Raul também são personagens interessantes, não porque eles são legais, não é isso, mas a história deles em si, porque também traz essa reflexão pra realidade, porque são personagens que eles vivem basicamente para as redes sociais. Tudo que eles fazem envolve suas redes sociais. Eles falam coisas para ganhar seguidores e não falam coisas para não perder seguidores, mesmo que acredita ou não acredita em determinadas coisas, porque é isso que eles pensam, né? Seguidores, 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 seguidores. E passar essa vibe na internet de casal perfeito e de vida perfeita, que a gente sabe que muita gente na internet vive, mas eu sempre digo que a vida da internet é uma e a vida real é outra, completamente diferente, né? Nas redes sociais você posta aquilo que você quer postar, você não vai postar o que você não quer. Então tem essa questão, a galera acha que tudo que é um absurdo. Olha, eu preciso abrir meu coração até sobre isso, tá? Eu acho um absurdo a galera ver as coisas na internet e achar que a vida é aquilo. Tá ligado? Não, a vida não é aquilo, a vida da pessoa é outra. Eu mal posto stories no Instagram e a galera acha que me conhece a ponto de, tipo, saber tudo da minha vida. Não, as pessoas não sabem. Nossa, a galera na internet eu acho que não sabe nem 5% da minha vida, ainda mais eu que falo aqui de série e tal. Então é um pouquinho assustador isso, das pessoas viver tão virtualmente ali que acha que a vida é aquilo, e não é. E esses personagens trazem essa reflexão pra gente, porque basicamente a gente vê que eles não são um casal perfeito como as pessoas acham que são, sabe? Eles têm toda uma relação esquisita. A série toca nesse assunto sobre violência contra a mulher. Eu acho que também a gente consegue pensar bastante a respeito de muitas mulheres que vivem essa realidade em relação a Sarah. E, gente do céu, por isso que eu falo que essa temporada teve muito assunto que podia ter desenvolvido mais em 2 temporadas, pelo menos, né? Elite, ou você é 8 ou você é 80, né, minha filha? Mas tudo bem, seguimos. Foi uma boa temporada. A Sarah vai lá, o cara bate nela, tem toda uma questão. Depois ela resolve ir embora, pede ajuda. A Mensah tenta ajudar ela a todo custo, tem toda uma questão, e aí ela volta pra esse cara, porque parece que é um imã, sabe? Ela tenta seguir em frente, mas tem algo que puxa ela de volta pra esse relacionamento, né? Ela tem uma dependência emocional gigantesca em cima do cara, como se a vida dela não fosse bacana, a vida dela não fizesse sentido sem ele, e ele também tem essa dependência dela, né? E aí a gente vai vendo promessas, promessas e mais promessas. O
personagem vai lá e faz um monte de merda, e quando ele percebe que está perdendo ali a garota, ele começa a mudar, ter mudanças repentinas, e começa com aquele papinho de desculpa, você sabe que foi sem querer, eu nunca mais vou fazer isso, eu prometo pra você. Aí a mina vai lá, volta com ele e volta tudo de novo. E infelizmente muitas mulheres vivem esse ciclo, né? Então mais uma reflexão aí que ele trouxe pra gente. E a gente até vê a Mэнcia, né? Essa personagem que ela até tentou ajudar, ela meio que se meteu nessa relação, mas aí a terceira pessoa que tenta ali ajudar acaba se lascando quando o casal se resolve. Então também entra nesse ciclo, sabe? Agora, se teve uma personagem que cresceu absurdamente nesta temporada, foi a Isadora. E eu não tinha a menor dúvida que ela carregaria ao lado do Patrick e Ivan essa temporada nas costas, e realmente foi isso que aconteceu, né? A Isadora, gente do céu, que personagem, meus amigos, que personagem. E mais uma vez, eu tenho receio de me apegar à personagem e assistir a próxima temporada por causa dela, pra ela sair depois e a história dela ser uma bosta. Então Elite tá me deixando com medo de assistir e depois ser tudo ruim, sabe? A gente vê a personagem em busca de justiça nessa temporada, e a gente vê como a justiça é extremamente falha. A gente vê todo mundo, quase todo mundo, duvidando dela no começo, principalmente a sua mãe, que é ridículo. A mãe dela se preocupando mais com os negócios e com outras coisas, e não podendo nem dar um abraço na própria filha, sabe? Desacreditando completamente que ela foi estuprada. Então é muito louco quando você para pra pensar que além da mulher ser estuprada, ainda tem que ter um monte de coisa, ainda tem que aguentar as pessoas falando que é mentira, ou que ela tava curtindo, ou que ela tava com roupa curta, ou que ela tava bêbada e que a culpa é dela. Então, mano, é uma merda isso. Eu fico muito irritada. Então a gente vai vendo a personagem mal, né? Ela ali no começo um pouquinho esperançosa sobre a justiça ser feita, mas não, a justiça não é feita. E quando ela consegue uma prova dos caras confessando sobre o que eles fizeram, ainda não é o suficiente, porque, nossa, como que você gravou esse áudio? Por que você gravou esse áudio? Qual que foi o contexto? Então é muito complicado, que ela tinha que ficar se provando o tempo todo, e aí que a personagem ela decide fazer justiça com as próprias mãos. Que é mais uma coisa complicada, porque a gente sabe que ela poderia se prejudicar e ela poderia meio que passar dos limites, entre aspas, por conta desse negócio de querer fazer justiça com as próprias mãos, que também é um assunto um pouquinho delicado, né? A gente tem esse momento que as meninas acabam drogando eles e fazem a tatuagem ali nas costas escrito abusador, se eu não me engano. E, galera, não vou mentir que eu achei bem feito. Não vou mentir, mas estamos falando aí dos personagens, ok? Cara, a gente tem uma questão, e eu fiquei esperando a personagem ter a sua vingança, enfim, conseguir a sua justiça. Então, esse final pra mim é muito especial. Esse final com esses nojentos, imundos, podres e ridículos que deveriam queimar no fogo do inferno. Eles tentando estuprar mais uma menina, sabe? É tão complicado isso, porque o Javier, ele acabou se arrependendo do que ele fez. Ele pede desculpas o tempo todo, e aí a gente tem toda uma questão dos personagens querendo jogar a Isadora contra o Ivan, dizendo que o Ivan também fez, que ele também participou, sabe? Mais uma merda desses personagens. A gente tem até esse momento bem fofinho da Isadora chegando ali no Ivan, falando que é melhor amigo dela e pedindo desculpas por ter ficado ausente depois da morte do pai. Gosto bastante dessa amizade. E aí são os dois personagens provavelmente que vão segurar a história da próxima temporada, pelo menos eu espero. Mas aí os outros dois garotos, eles começam a conversar ali, e foi uma conversa que dá uma certa ânsia na gente, né? Que ele começa a falar que ele não gostava de transar com qualquer uma, de que ele não sentiu mais prazer desde o que aconteceu com a Isadora, do que os podres fizeram. Então eles meio que fazem um plano mesmo, né, de escolher ali a garota que tava mais bêbada, a garota que não tava conseguindo nem ficar em pé direito pra poder estuprá-la juntos, e foi ridículo. O Javier, vendo aquela situação, ele resolve contar a verdade, ele resolve ajudar a Isadora nesse momento, mostrando aí o seu arrependimento, que obviamente não desfaz o que ele fez, ok? Então a gente tem essa cena muito prazerosa dos dois imundos sendo presos em flagrante, e a Isadora
emocionada com aquele momento, obviamente, né? Até salvaram a vida de mais uma vítima deles. E o Javier falando pra Isadora, né? Pedindo desculpas pra ela, falando que espera que ela tenha conseguido a justiça e que ela volte a acreditar nas pessoas e volte a acreditar e confiar nos homens. Aquilo foi uma cena importante, assim, eu acho que foi até uma cena muito poderosa de Elite, então palmas para a série nesta cena específica. E aí a gente também tem toda a relação dela com Didac, que eu shippei também, galera. Ai, meu Deus, pra que shippar? Tá ligado? Olha como é desgastante. Eu já fiquei empolgada com o casal, me emocionei com ela falando com ele sobre as suas inseguranças, tudo que o personagem fez por ela nessa temporada também foi muito especial, foi uma relação muito bem construída, só que aí fica na minha cabeça. Pra que eu vou acompanhar mais uma história de um casal muito bem desenvolvido se eu sei que vai se lascar no final? Eu sei que não vai dar certo no final, eu sei que vai ser uma merda, eu sei que eu vou ficar irritada depois, e aí, entendeu? A gente fica desmotivado de gostar do casal, mas foi fofa a cena dela falando ali com ele e os dois se beijando no final. E aí a gente tem esse plot twist pra próxima temporada, que é com alguém chegando ali, andando de carro e atirando contra os dois, dando a entender que um dos dois podem morrer na próxima temporada. Olha só, acabei de falar. Ou claro que podem ficar gravemente feridos, né? Vamos ver o que vai acontecer na próxima temporada, mas existem 1 milhão de possibilidades agora. Não tenho muitas teorias sobre o que vai acontecer na próxima temporada. A gente tem outros personagens novos que vão entrar, então a gente teve essa despedida aí dos irmãos, que foi bem triste, pelo Patrick, na verdade. E aí, cara, eu deixei pra falar no final do vídeo com vocês a respeito de uma coisa sobre uma personagem. Não sei se vocês lembram de uma pessoa chamada Rebecca. E é mais um dos motivos de eu não querer continuar assistindo Elite, porque eu acho que assim, se os personagens querem sair, os atores querem sair, ok. Mas a princípio, até que eles estavam fazendo saídas coerentes com a história dos personagens. Tipo, a gente tem a saída da Lucrécia e da Nádia, que por mais que eu tenha ficado triste, eu ainda acho que um spin-off das duas na faculdade seria icônico, mas assim, as duas foram pra faculdade juntas e tal. Eu sinto que a história das personagens foi finalizada, a história da Carla também, a história do Valério também, e aí do Ander até do Guzmán, mais ou menos. Mas aí parece que agora, a partir de agora, eles estão fazendo de qualquer jeito. E eu não gosto quando as coisas são feitas de qualquer jeito e desrespeitosamente, entendeu? A saída da Rebecca foi ridícula, galera. A personagem, ela simplesmente sumiu. Eles simplesmente fingem que ela não foi uma personagem importante pra essa história e de que... E dane-se, sabe? A Rebecca saiu, assim como o Omar também. Por mais que uma galera não goste do Omar também, o cara tá aí desde a primeira temporada, né? Eu acho que existe uma linha tênue entre você não gostar de um personagem e você entender a história dele, e desenvolvimento e roteiro. Mas a Rebecca, mano, é como se ela não existisse nessa série. A personagem não teve um final digno, cara. É ridículo, era uma das minhas personagens favoritas, sabe? Então, por isso que eu fico com esse receio, porque eu paro pra pensar, poxa, a Isadora, por exemplo, que no momento, né, atual é minha favorita, ela pode sumir da noite pro dia e não ter uma finalização na história dela, então é péssimo isso. Virou, de fato, a Malhação da Netflix, mas até mesmo a Malhação tinha seu encerramento de uma temporada pra outra, de personagens pra outros e tal, fechava a história dos caras. E aí você vai ficar descartando os personagens assim como se não fosse nada, cara, aí é um pouquinho complicado, eu acho um pouquinho desrespeitoso com quem acompanha a série. Me desculpa se você não concorda, mas essa é a minha opinião, ok? Parece que é tipo assim, o ator fala, eu quero sair da série, eles falam, beleza. Vai despachando assim a galera, sabe? Até mesmo, mano, vamos comparar com, sei lá, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy é uma série que já saiu 500 personagens. E por mais que muitos personagens saem no caixão, ainda tem um desenvolvimento, tem um rolê ali por trás da saída do personagem, sabe? Eles tomam um cuidado e eles sabem a importância que cada personagem tem. É claro que tem uma exceção ou outra, mas assim, é complicado se Elite for ficar tirando os personagens assim, sem dar uma justificativa muito plausível e de uma temporada pra outra fingir que simplesmente ele não existe, tipo a Rebecca. Mano, é inaceitável pra mim a Rebecca não ter pelo menos um final digno e alguém falar algo, porque foi como se ela não existisse, e ela existiu, e ela foi muito importante pra essa história e sei lá, fiquei irritada com isso, não vou mentir. Mas enfim, e você? O que você achou dessa temporada de Elite? Caramba, eu falei pra caramba, mas eu consegui falar
tudo aquilo que eu queria, elogiei o que eu tinha pra elogiar, desabafei o que eu tinha pra desabafar, e esse é o único vídeo de Elite sobre esta temporada, como eu disse pra vocês. Não vou falar que eu não vou de jeito nenhum assistir a próxima temporada, porque o amanhã a Deus pertence, não é assim? Então, eu não sei, pode ser que eu fique animada, pode ser que tenha o retorno da Carla. Mentira. Mas pode ser que eu fique animada e assista, não sei. Então não vou prometer nada agora, tá bom? Então comenta aí embaixo o que você achou e eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho pra receber notificação e não esquece daquele like maroto que é muito importante, combinado? Aproveita também que eu tô pedindo um monte de coisa e vai lá me seguir nas redes sociais, poxa, estou sempre lá tentando falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!